Olá, nos encontramos aqui novamente para lembrar que nós somos marcados e marcadas para servir. E servir é uma graça, é uma bênção, é uma honra, é um privilégio. E esse estudo que nós estamos fazendo ainda é com base no livro da pastora Ângela. E ela, quando vai falar de servir, ela é muito categórica em querer nos lembrar que para que nós possamos servir a Deus, nós precisamos conhecer o caráter de Deus, saber quem Deus é, o que Ele espera de nós, para que nós possamos ocupar bem o nosso lugar e no reino de Deus, fazendo exatamente aquilo que o dono do reino espera de nós. Eu vou ler um versículo no livro de Jeremias e logo após a gente ora. O versículo está lá em Jeremias 9, é o versículo 26. Jeremias 9, versículo 26. E diz assim a palavra de Deus: mas quem se gloriar, glorie-se nisso, de compreender-me e reconhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Então, se nós quisermos nos gloriar de alguma coisa, que seja de conhecer o nosso Deus. Vamos orar. Pai Santo, bendizemos o Teu nome e Te adoramos, porque Tu és Deus poderoso, Deus que fala, que ensina e que tem se compadecido de nós. Ó Pai, fala conosco, Senhor, neste momento, nos abençoando, abrindo a nossa mente e nosso coração, que nós possamos nos sentir honrados, Senhor, em poder trabalhar no Teu reino. Que Tu possa nos ensinar e Tu possa, Senhor, fazer com que o nosso coração seja um coração de servo, que ama aquele que é o dono de todas as coisas, o Senhor do universo, o nosso Deus. Nós oramos no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. A pastora Ângela, ela nos lembra que para que nós possamos amar o nosso semelhante, nós precisamos nos amar primeiro. E por que a gente está falando isso? Porque o serviço no reino de Deus, logicamente, que envolve a outra pessoa, o nosso irmão, envolve o nosso semelhante, o outro ser humano. Então, nós precisamos estar inteiros, com a nossa integridade diante de Deus preservada, para que a gente possa, então, servir no reino, para que nós possamos, então, entender qual é o nosso papel. Quando a gente fala em amor, a recomendação de Jesus é que a gente ame o outro como nós amamos a nós mesmos. Por isso, existe tanto amor doente, que muitas vezes a pessoa não se ama, ela não tem uma autoestima adequada e ela, então, quando ela vai servir, ela vai cuidar, quando ela vai amar o outro, ela passa do ponto, do limite. E isso não é aquilo que Deus espera da gente. Quando a palavra de Deus fala aqui em Jeremias, que se a gente tiver que se gloriar de alguma coisa, que a gente se glorie de conhecer a Deus, é porque nós precisamos estar diante de Deus de maneira séria, sabendo o porquê das coisas e o que Deus espera de nós. Por isso, muitas vezes, no trabalho
no reino de Deus, no serviço que nós vamos prestar, tantas vezes as pessoas se machucam, as pessoas se cansam, as pessoas se sentem fadigadas, porque elas não têm a visão correta do que é o reino, o que o Senhor espera de nós e que serviço eu devo prestar de acordo com as minhas possibilidades, com os meus dons, com aquilo que Deus realmente me preparou e há de preparar, né? Porque a gente vai sendo preparada à medida também que a gente se entrega a um determinado serviço no reino de Deus. Mas tudo isso a gente tem que pensar, repensar, aprender. E eu vejo assim, é uma oportunidade, né? Que a gente está tendo de conversar sobre isso, mas isso não é um assunto para apenas um estudo, é um assunto para a gente levar a sério e se a gente tem alguma dificuldade, a gente procurar um irmão que seja mais maduro, que possa nos orientar, para que a gente possa realmente fazer um serviço, um trabalho, fazer a gente ter uma atuação real naquilo que Deus quer de nós como seus filhos, né? E nós somos, então, desafiados para servir, né? E esse desafio não é para uma única fase da vida. O desafio é para todas as fases da nossa vida. Às vezes a gente ouve algumas pessoas falando assim, eu faço isso, vou fazer isso quando eu tiver tempo. Eu vou fazer isso quando meus filhos crescerem, quando eu estiver aposentada. Aí eu vou trabalhar para Deus. E não é assim. Trabalho, na verdade, é o nosso sustento, né? O nosso emprego, a nossa profissão é o nosso trabalho. E o nosso serviço, que tem a ver com servir, prestar um ofício, um trabalho, fazer alguma coisa sem esperar remuneração. Isso é o trabalho para o reino. E as duas coisas têm que andar juntos, né? Então, porque Deus, Ele quer de nós aquilo que Ele nos deu de melhor. Ele não quer o nosso resto, né? Quando a gente já não tiver mais forças para fazer, agora eu estou disposto. Às vezes a gente não tem nem mais saúde para enfrentar determinadas coisas. Então a gente tem que ter clareza disso tudo para que a gente possa fazer as coisas corretamente. E eu digo uma coisa, serviço no reino tem muito, né? Que às vezes a gente, eu não trabalho na igreja, eu não trabalho para as coisas de Deus, porque tem muita gente para fazer. Não é assim que funciona. Aquilo que é para você fazer, é você que deve fazer. Porque a palavra de Deus diz que Deus dá dons para que os dons no meio da igreja possam servir aos fins de que a igreja necessita. Então, não tem ninguém que possa dizer, bem, eu não tenho o que fazer. Todos nós temos de acordo com os nossos dons, com as nossas habilidades, né? E até mesmo de acordo com a nossa disponibilidade, porque tem gente que é cheia de qualidades, cheia de dons, mas não está disponível para o trabalho, porque às vezes está tão envolvido, né, com o trabalho secular, com o trabalho, às vezes, da criação dos filhos, que não acha tempo para trabalhar no reino de Deus. E isso é sério. E então, quando a gente pensa nesse desafio, a gente também tem que pensar na nossa disposição em servir. E lembrar que nós estamos servindo a um reino, e um reino tem um rei. E o rei que é o dono, né? Que muitas vezes a gente se decepciona também ao nos disponibilizar, porque a gente pensa que a gente vai ser
exaltado, que a gente vai ser reconhecido, e nem sempre é assim, né? Porque quem deve ser exaltado, quem deve ser reconhecido, não é nem quem planta, nem quem rega, mas sim o dono da semente, que é o nosso Deus, né? Então, a Ele toda a glória. A isso a gente tem que pensar de maneira madura. Muitas vezes nós não estamos maduros na nossa caminhada, né, de serviço. E essa falta de maturidade, então, faz com que muitas vezes a gente se decepcione, a gente se entristeça, ou alguém faz uma cobrança e a gente fala, mas eu dou o meu melhor. Então, a gente tem que saber aquilo que Deus espera da gente e não esperar o reconhecimento humano, mesmo porque o reconhecimento humano não faz parte daquilo que Deus quer para nós, né? E também a gente não pode esquecer que na palavra de Deus está dizendo que mesmo depois de nós termos feito tudo, ainda seremos servos inúteis. Por quê? Porque tudo já foi feito, tudo no reino já está estabelecido por aquilo que Deus preparou em Cristo Jesus para nós. O que nós temos que fazer é anunciar esses feitos de Jesus de maneira que as pessoas que não têm Deus, elas possam entender através do nosso testemunho de vida. E o testemunho de vida inclui o serviço, mas ele não é mais ou menos importante. Os dois caminham junto. À medida que eu vou testemunhando, eu vou servindo, vou trabalhando no reino para que o nome do Senhor Jesus, para que o nome do nosso Deus Criador seja exaltado. Então, nós somos cooperadores, né? E a gente tem vê muito nos dias de hoje, pessoas que fazem o trabalho e elas mesmas se exaltam, elas mesmas se acham muito importantes. A gente vê alguns pregadores que são verdadeiras estrelas, né? Que se a gente quiser trazer um pregador desse na cidade da gente, a gente tem que entrar na agenda e talvez esperar 2 anos para conseguir um trabalho, uma pregação de algumas pessoas. E aí não vai uma crítica, mas uma reflexão. Será que é isso que Deus espera de nós ao estarmos pregando a palavra de Deus? Nós somos estrelas ou nós estamos ali para pregar a simplicidade do Evangelho, né? Porque as melhores pregações são aquelas que fazem com simplicidade a pessoa entender a simples mensagem de amor do Evangelho, de que Deus deu seu Filho por nós e Ele nos ama. É simples, né? Não é tão complicado como a gente vê algumas coisas acontecendo como se fossem espetáculos. E nós, então, nos enganamos muitas vezes achando, bem, na simplicidade que eu tenho, eu nunca vou poder servir a esse reino porque eu não tenho essa capacidade de falar, de fazer determinadas coisas, não tenho essas habilidades que eu vejo algumas pessoas desempenhando. E, na verdade, o serviço é aquela coisa simples que você tem a habilidade de fazer naturalmente e que Deus quer, então, que você disponibilize para que outras pessoas possam se servir disso, para que outras pessoas possam desfrutar disso. E enquanto nós vamos servindo, nós vamos testemunhando o amor de Deus por nós.
e por aqueles que vão enxergar, então, na obra de Deus, no reino de Deus, um espaço aberto para muitos, ou melhor, para todos aqueles que aceitarem. Então, o serviço e o testemunho, eles caminham lado a lado e ambos são igualmente importantes, né? Porque o testemunho só de boca, sem o serviço também, é bastante complicado, né? Lá em Tiago diz, você me mostra a sua fé e eu mostro, através das minhas obras, a minha fé. Né? Então, as coisas precisam caminhar junto, em harmonia, em sintonia. E tudo isso a gente consegue, como a gente leu lá em Jeremias, através do conhecimento de Deus, porque Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus de perfeição, Deus é Deus harmônico. Então as coisas caminham naturalmente em harmonia e em simplicidade, né? A gente muitas vezes tem dificuldade de entender a simplicidade e Deus em todo o tempo, Ele é poderoso, Ele é o esplendor da glória, sendo simplicidade, né? Jesus foi nascer onde? Numa manjedoura. Será que foi por um descuido da natureza? Será que foi justamente porque os não quiseram hospedar ele num hotel 5 estrelas? Não, porque desde então Deus sempre trabalhou nos ensinando que o mais importante está na simplicidade das coisas. E o serviço no reino é para os simples, é para aqueles que entendem o que Deus quer, né? E Paulo explica também, lá em Coríntios, os alicerces do trabalho, dos dons e de tudo que precisa acontecer no serviço. Lembrando a gente que não é nem quem planta, nem quem colhe que deve receber algum louvor, mas sim o Deus Todo-Poderoso que dá a semente para o trabalho, que dá a semente para o serviço. E que a nossa motivação para o serviço precisa ser o amor a Deus, o amor ao reino, o amor ao próximo, o amor ao servir aquele que tudo nos deu, aquele que tudo fez por nós e que nos conhece. E por nos conhecer, ele nos dá essa honra de podermos trabalhar para ele, né? Então, as coisas precisam fechar, as coisas precisam se encaixar e caminhar junto, né? O testemunho de fé e o serviço no reino. E a gente fala assim, nossa, mas isso é tão simples. Não tem sido tão simples, porque a gente percebe que muitas pessoas, às vezes, têm o desejo de fazer algumas coisas, mas por ter uma visão distorcida daquilo que Deus espera de nós, porque alguns serviços, né, no reino são tão espetaculosos que às vezes alguma pessoa que quer desenvolver uma coisa simples e eficaz fica em dúvida, né, se é aquilo que Deus espera, porque infelizmente muitas vezes nós nos enganamos. E também a gente precisa lembrar que todo serviço é por amor, né? Eu acho bonito a maneira como Jesus expõe o que ele veio fazer aqui. E ele veio para servir. E ele deu todo o exemplo de disposição, de disponibilidade, né? De vontade de fazer o melhor para Deus, e o melhor para Deus é que ele servisse o ser humano
através do seu exemplo de vida e da sua doação total para resgatar esse ser humano, né? Então, o serviço é isso, é o amor a Deus, é o amor aos irmãos, é o amor ao Evangelho, é o amor à obra de Deus, é o amor ao ser humano que precisa do outro ser humano para se sentir amado por Deus, né? E esse, então, é o serviço. Nós muito nos enganamos quando a gente pensa que para servir a gente tem que ter muita habilidade, estudo, um desempenho fora do comum. Não, para servir a gente precisa ser simples e dizer: aqui eu estou com as minhas qualidades, com as minhas debilidades, né? Com os meus desejos, mas eu sei em quem eu creio, eu conheço o Deus da minha vida e eu sei que Ele pode trabalhar em mim para que eu possa, então, realizar um serviço no reino, né? É assim que funcionam as coisas. Então, servir é diferente de trabalhar. Trabalhar, a gente trabalha para o próprio sustento. Isso também é uma coisa abençoada, a gente saber que a gente trabalhou, que a gente trouxe para a casa da gente, para o lar da gente sustento. Mas isso é trabalho. O servir é mais do que isso. O servir é uma ação ou é um resultado de servir ao outro. E nisso não há remuneração, há apenas uma honra de poder fazer, né? Isso segundo a palavra de Deus. Algo que se faz sem esperar pagamento e nem recompensa, porque se já é um privilégio, o próprio ato de fazer já é a recompensa, certo? Então, que nós possamos pensar bem nisso, que a gente possa se disponibilizar para o serviço, amadurecer, né, o nosso conhecimento da palavra de Deus e do Deus da palavra, para que a gente possa se dispor para o serviço. E com certeza, Deus tem um serviço para mim, para você, porque o reino de Deus precisa ser estabelecido. As pessoas precisam conhecer as coisas de Deus, os planos de Deus, primeiramente aqueles que vão servir, para que possam também ir ensinando aos outros. Que Deus, então, nos abençoe, que Deus abra o nosso entendimento. Lá na igreja tem uma apostilinha para quem quiser acompanhar, né? É uma apostila com trechinhos do livro da pastora Ângela, que é um livro da Confederação de Mulheres, mas é um livro que tem muito a ensinar a todos nós. Quem quiser pode passar lá, a Val faz uma cópia para vocês, e que Deus possa nos abençoar e também possa nos usar no reino para o serviço, que é um privilégio. Deus nos abençoe.